Em 2007, mesmo ano em que as sagas bilionárias como Piratas do Caribe, Homem-Aranha e Shrek disputavam as bilheterias americanas, um thriller de ação pós-apocalíptico conquistou notoriedade graças à sua premissa intrigante, sua ambientação em uma Nova York desolada e seu protagonista, Eu Sou a Lenda. Baseado no livro homônimo de Richard Matheson, o filme foi a terceira adaptação para os cinemas da obra, e mesmo sendo uma das mais distintas do material-fonte, sem dúvidas foi a mais bem-sucedida. Com boas críticas e ótima recepção do público, Eu Sou a Lenda conquistou uma bilheteria de 585 milhões de dólares e atingiu o status cult. Tamanho sucesso obviamente atraiu a atenção do estúdio e produtores, que clamavam por uma sequência. Porém, aqueles que assistiram o filme nos cinemas sabem que uma continuação seria impossível, pelo menos com o ator principal, Will Smith. No entanto, 15 anos após o seu lançamento, parece que Eu Sou a Lenda 2 enfim sairá do papel. Com o retorno de seu astro, do roteirista Akiva Goldsman e da estrela em ascensão Michael B. Jordan. Mas como isso será possível? De acordo com entrevistas com Will Smith, o roteiro do novo filme irá desconsiderar o desfecho visto nos cinemas. Se passará após o final alternativo, lançado originalmente em home video. Embora as notícias sejam escassas e as gravações sequer tenham começado, o que se pode esperar dessa sequência, baseado nos rumos tomados pelo final alternativo. Vamos analisar se existe uma história boa a ser contada em Eu Sou a Lenda 2, se de fato é uma continuação necessária que não foi possível no já cultuado filme original. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda e promove a frequência de vídeos. E caso queira contribuir com a discussão sobre a obra, deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, voltemos ao vídeo. Lançado em 14 de dezembro de 2007, Eu Sou a Lenda narra a história de Robert Neville, um cientista militar que, após uma pandemia que transformou os seres humanos em Darkseekers, infectados que parecem uma mistura entre zumbis e vampiros, vive isolado em uma Manhattan distópica, buscando por sobreviventes e principalmente por uma cura. O vírus que causou a morte e contaminação de 90% da população mundial foi criado em laboratório, quando uma cientista usou de engenharia genética para remoldar o vírus do sarampo, na tentativa de criar uma cura para o câncer. Em meio a esse cenário apocalíptico, Neville e sua fiel cachorra de raça pastor alemão, Samantha, seguem rotinas regradas durante o dia, mas à noite, momento em que os Darkseekers vagam pela cidade, só lhes resta uma opção: se esconder para poder lutar pela sobrevivência mais um dia. Embora o filme mantenha a essência da trama original do livro de Richard Matheson, ele toma diversas mudanças e atualizações, tanto na época em que a história se passa, ocorrida nos tempos atuais, quanto na caracterização do protagonista, e claro, em seu desfecho. No livro, Neville percebe que toda a sua luta e busca por uma cura eram infrutíferas, pois os tais vampiros, que ele tanto temia, haviam se tornado uma sociedade inteligente e organizada, e que no final das contas, ele era o verdadeiro monstro, incapaz de aceitar que a supremacia da humanidade no mundo havia acabado por culpa dela mesma. Já na versão lançada para os cinemas, Neville finalmente encontra uma cura, mas isso ocorre logo quando os Darkseekers encontram sua casa e tentam invadir seu laboratório. Vendo que não há outra escolha, o protagonista entrega uma amostra de seu sangue contendo a cura para Anna e o jovem Ethan, dois sobreviventes que também são imunes ao vírus. Após garantir a segurança deles, Neville pega uma granada e se sacrifica, levando junto os infectados. Ethan e Anna vão embora de Manhattan e encontram uma colônia de sobreviventes, tendo agora a cura que poderá salvar a humanidade e que tornou o Dr. Neville uma lenda. Mesmo sendo um final lançado nos cinemas, não foi esse que os realizadores haviam concebido originalmente. Durante as exibições de teste, o público se mostrou insatisfeito com a primeira versão do desfecho, levando o diretor Francis Lawrence e os escritores Akiva Goldsman e Mark Protosevich a mudarem a cena na última hora, levando assim ao final que todos conhecemos. Enquanto isso, a conclusão que não foi aprovada nas sessões de teste viria a ser lançada em DVD, sendo um final alternativo. Nesse encerramento, boa parte do confronto entre Robert e os Darkseekers ocorre da mesma maneira. Porém, enquanto tenta quebrar a porta de vidro que o separa de Neville, o líder dos infectados forma uma imagem com a mão, semelhante a uma borboleta. Neville reconhece a imagem, que tinha visto como forma de tatuagem na mulher infectada que estava usando como experimento. Ele então percebe que os Darkseekers não estavam ali para matá-lo, mas sim para resgatar a infectada. Neville então abre a porta, retira a seringa do braço da cobaia e injeta uma substância para inibir o efeito dos sedativos e fazê-la recuperar a consciência. Após isso, o líder dos Darkseekers a pega nos braços e acaricia, deixando claro que eles eram um casal. Ao perceber que os infectados possuem inteligência e até sentimentos, Neville se desculpa por ter assassinado tantos daqueles seres em busca de uma cura, se revelando o verdadeiro monstro da história. O grupo vai embora deixando Neville, Anna e Ethan vivos, e os três então partem de Manhattan, dessa vez em busca de mais sobreviventes e mandando uma mensagem para todos através do rádio.
de que eles não estão sozinhos. O final alternativo não é fidedigno ou tão impactante quanto o livro, porém, ele é mais coeso com a sua mensagem ao retratar que os seres humanos, enquanto espécie dominante do planeta, podem se tornar monstros quando vem seu controle sobre o mundo ser colocado em xeque. Infelizmente ou não, esse desfecho não foi bem aceito nas primeiras exibições, mas nos dias atuais é considerado superior em relação ao original dos cinemas, e inclusive será o final canônico a ser considerado para a vindoura sequência. Como dito anteriormente, o encerramento da versão do cinema, de Eu Sou a Lenda, não deixava brechas para a continuação, a menos que os executivos tomassem a escolha audaciosa e arriscada de levar a franquia adiante sem a presença de sua estrela, Will Smith. Quando questionado sobre isso, o diretor Francis Lawrence disse que não pensava em fazer uma sequência, ainda mais se sua ideia fosse baseada em um argumento forçado e absurdo para trazer Neville de volta à vida. Uma prequela também estava fora dos planos, pois ele considerava desnecessária, e pelo visto, o estúdio da Warner Bros. Também pensou dessa forma. Os anos se passaram e notícias sobre a sequência surgiram ocasionalmente, além de um possível reboot. Eis que Will Smith, em parceria com Michael B. Jordan, confirmou a existência de Eu Sou a Lenda 2. Desde então, a última atualização sobre o projeto ocorreu em dezembro do ano passado, quando o diretor disse que o roteiro estava pronto e que ele estava aguardando uma ligação de Jordan, mas que não poderia revelar mais nada. Até onde ele sabe, a dupla irá protagonizar um novo filme, com Smith retornando o papel de Robert Neville, enquanto Michael B. Jordan viverá um personagem desconhecido. Além disso, o roteiro e produção serão novamente de Akiva Goldsman, que em entrevistas revelou que o filme se passará décadas após o primeiro. Não se sabe se Francis Lawrence retorna como diretor, assim como uma outra grande atriz do primeiro filme, a brasileira Alice Braga, com um papel fundamental na história e que não estava ciente desse projeto, mas afirmou em entrevistas que adoraria participar, pois admira o trabalho de Akiva Goldsman e Eu Sou a Lenda foi fundamental para sua carreira no cinema internacional. Com essas informações escassas, ainda é possível especular que o personagem de Michael B. Jordan poderá ser o filho de Neville, e que o protagonista teria conseguido até certo ponto reiniciar sua vida, depois de toda a experiência traumática ao perder sua família e viver isolado por tantos anos. Ainda se pode teorizar, embora o filme anterior não estabeleça uma relação romântica entre ambos, que sua nova família tenha sido formada junto com Anna. É possível também que, tal como no anterior, a história novamente crie um elo entre o protagonista e o mascote fiel, como foi o caso de Samantha, a companhia que cativou o público, ao mesmo tempo em que protagonizou um dos momentos mais tristes do filme original de 2007. Além de situar a história da sequência em décadas após o filme anterior, que se passava no ano de 2012, o roteirista Akiva Goldsman revelou para o Deadline que, além de considerar o final alternativo como canônico para escrever o roteiro, ele também se voltou para o livro original de Richard Madison. Segundo ele, abre aspas, o que Madison estava retratando era que o tempo dos homens como espécie dominante no planeta havia chegado ao fim. Essa é uma coisa realmente interessante e que iremos explorar. Haverá maior fidelidade ao texto original. Fecha aspas. Dito isso, podemos esperar não somente mais referências do livro nessa sequência, mas também temas mais profundos a serem discutidos, tais como o papel do ser humano no planeta, a natureza se reconstruindo sem a interferência humana, o conflito social entre humanos e os Darkseekers, além de uma maior exploração da comunidade dos infectados. Aliás, tendo em vista que o filme se passará em um considerável intervalo de tempo após o anterior, essa poderá ser a oportunidade de explorar uma possível evolução dos infectados enquanto espécie, tal como é retratado no livro e na adaptação A Última Esperança da Terra, de 1971, estrelado por Charlton Heston. Ainda sobre os Darkseekers, espera-se que com os avanços tecnológicos, a criação deles receba um melhor polimento em efeitos visuais, visto que o filme original, mesmo que para os padrões de 2007, tinha um visual bastante artificial. A razão para isso se deve à precisão do estúdio em concluir o filme no prazo mais apertado possível, resultando no pouco tempo para os artistas de efeitos visuais deixarem o visual dos infectados bem acabado. Na verdade, os planos iniciais envolviam dublês e efeitos práticos, o que seria ainda melhor para torná-los mais ameaçadores nesse segundo filme. Pode parecer uma questão esdrúxula, tendo em vista que Eu Sou a Lenda e Eu, Robô, mesmo sendo protagonizados por Will Smith, possuem ambientações, contextos e propostas muito distintas. No entanto, ambos os filmes são roteirizados por Akiva Goldsman e, por coincidência ou não, se assemelham em relação a uma temática bem pertinente: o que é ser humano. Será uma sequência espiritual de Eu, Robô? Na faixa de comentários presente no lançamento em home video, Akiva Goldsman demonstrou grande interesse em criar um roteiro para uma sequência de Eu, Robô, mas não apenas como um filme de ação e ficção científica padrão, e sim buscando analisar o desenvolvimento do protagonista, o detetive Spooner, e do robô Sonny. A ideia era desenvolver uma inversão de papéis entre os personagens. Enquanto Sonny iria cada vez mais descobrindo seu lado humano, Spooner iria cada vez mais se tornando um ser artificial, algo que teria sido iniciado já com o braço robótico que colocou no lugar do que perdeu no trágico acidente de carro. Não se sabe em que isso se desenvolveria. Não se sabe em que isso se desenvolveria de fato em uma possível sequência. Mas caso essa não venha a existir, Eu Sou a Lenda 2
pode compensar isso, abordando essa temática, mas à sua própria maneira. Eu Sou a Lenda 2 é realmente necessário? Essa é uma pergunta capciosa. A versão do primeiro filme lançado nos cinemas não deixava grandes brechas para uma continuação, e analisando de maneira objetiva, o filme não precisa de uma. Quanto ao corte com o final alternativo, mesmo sendo mais imersivo, ainda assim a experiência do filme se basta nele próprio, e o futuro dos personagens poderia ser deixado à especulação do público, algo que muitas obras de ficção científica fazem. No entanto, o fato do filme não ser necessário não significa que ele não possa render uma grande obra. O próprio Will Smith havia dito que Eu Sou a Lenda era uma parte da sua carreira que ele preferia deixar em paz, mas a ideia que formulou junto a Michael B. Jordan o fez mudar de ideia por perceber que de fato havia uma história a ser contada, o que sempre é um bom sinal. Dito isso, nos resta aguardar por mais detalhes sobre o enredo, produção e os envolvidos, e torcer para que Eu Sou a Lenda 2 não seja mais uma sequência caça-níquel ou um produto criado para dar início a outro longevo e desnecessário universo cinematográfico. O primeiro filme, mesmo com defeitos, foi uma experiência marcante e que se basta em si própria para agradar o público e a crítica. Que sua sequência, ainda assim data de lançamento, seja capaz de atingir o mesmo mérito.